Prezados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Panorama Político Brasileiro. Discutiremos os resultados de uma pesquisa Datafolha que revela a avaliação do governo e as intenções de voto para as próximas eleições, as manifestações pró-Bolsonaro que ocorreram em diversas cidades do país, as diretrizes aprovadas pelo Partido dos Trabalhadores em seu encontro nacional, a postura do presidente Lula em relação às críticas dos Estados Unidos e, por fim, um dado relevante da pesquisa Datafolha sobre a percepção dos eleitores em relação a candidatos que prometem anistia. Nosso objetivo é fornecer uma análise clara e objetiva desses temas, facilitando a compreensão de todos sobre os rumos da política brasileira. Uma das notícias de maior destaque neste fim de semana foi a divulgação da mais recente pesquisa Datafolha, que trouxe insights importantes sobre a percepção da população em relação ao governo atual e as movimentações para as próximas eleições. Segundo os dados coletados, a avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve-se em um patamar de estabilidade. 29% dos entrevistados classificaram a gestão como ótima ou boa, enquanto 40% a consideraram ruim ou péssima. Essa estabilidade na avaliação, mesmo diante de um cenário político e econômico dinâmico, sugere uma base de apoio consolidada e, ao mesmo tempo, uma parcela significativa da população que expressa insatisfação. No entanto, o aspecto mais relevante da pesquisa reside nos cenários eleitorais. O Datafolha indicou que o presidente Lula lidera as intenções de voto tanto no primeiro quanto no segundo turno. Essa liderança, em um momento pré-eleitoral, é um indicativo da força política do atual mandatário e da sua capacidade de aglutinar eleitores, mesmo com as críticas e desafios enfrentados pela sua administração. A pesquisa serve como um termômetro para os partidos e candidatos, que agora precisam ajustar suas estratégias com base nesses números, buscando entender as nuances do eleitorado e as tendências que podem definir o pleito futuro. O fim de semana também foi palco de significativas manifestações de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em diversas capitais brasileiras, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Esses atos, que reuniram apoiadores em diferentes pontos do país, tiveram como pauta principal o pedido de anistia para o ex-presidente e para outros indivíduos envolvidos em eventos políticos recentes. Em São Paulo, a Avenida Paulista, tradicional palco de grandes mobilizações, foi novamente o centro das atenções. Milhares de pessoas se reuniram para expressar seu apoio, em um evento que, embora não tenha contado com a presença dos familiares mais próximos de Jair Bolsonaro, teve a participação de seu irmão, Renato Bolsonaro. A ausência dos familiares diretos foi notada, mas não diminuiu o entusiasmo dos manifestantes, que celebraram a adesão e a capacidade de mobilização da base bolsonarista. A presença de bandeiras do Brasil e, em alguns casos, dos Estados Unidos, reforçou a identidade e as pautas do movimento. Esses atos demonstram a persistência de uma parcela do eleitorado em defender as pautas e a figura do ex-presidente, mantendo a polarização política em evidência e indicando que a influência de Bolsonaro no cenário político nacional continua relevante, mesmo após o término de seu mandato. A anistia, como tema central dessas manifestações, reflete uma demanda por desdobramentos jurídicos específicos, e a mobilização popular busca pressionar por essa agenda. No âmbito partidário, o Partido dos Trabalhadores, PT, realizou o seu 17º Encontro Nacional, um evento de grande importância para a definição das diretrizes e estratégias da sigla para os próximos anos. Durante o encontro, foi aprovada uma tese que delineia os posicionamentos do partido em diversas áreas. Entre os pontos de maior destaque, a tese apresenta críticas contundentes ao licenciamento ambiental, indicando uma preocupação com a flexibilização das normas e seus possíveis impactos. Além disso, o documento expressa posicionamentos críticos em relação às políticas de Donald Trump e ao Estado de Israel. Essa tese serve como um guia para a atuação do PT no Congresso Nacional e nas demais esferas de poder, sinalizando as bandeiras que o partido de Lula pretende levantar e as pautas que defenderá no cenário político nacional e internacional. A aprovação dessa tese reflete as discussões internas do partido e a busca por uma unidade ideológica em temas considerados cruciais para sua base e para o futuro do país. A crítica ao licenciamento ambiental, por exemplo,
pode indicar uma postura mais rígida em relação à proteção do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável, enquanto as posições sobre Trump e Israel refletem a visão do partido sobre a política externa e as relações internacionais. No campo das relações exteriores, o presidente Lula abordou as críticas dos Estados Unidos em relação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em sua declaração, Lula enfatizou que o Brasil não tem a intenção de desafiar os Estados Unidos, mas fez questão de reafirmar a soberania nacional, declarando que o Brasil não é uma republiqueta. Essa fala do presidente reflete a busca por um equilíbrio na política externa brasileira, onde se busca manter um bom relacionamento com potências globais, ao mesmo tempo em que se defende a autonomia do país em suas decisões internas. A menção ao termo republiqueta sublinha a importância que o governo brasileiro atribui à sua independência e à não interferência em assuntos internos. Essa postura é crucial para a diplomacia brasileira, que historicamente busca um papel de protagonismo e autonomia no cenário internacional. A declaração de Lula pode ser interpretada como uma mensagem tanto para o público interno quanto para a comunidade internacional, reforçando a ideia de que o Brasil é um país com suas próprias leis e instituições, capaz de tomar suas próprias decisões sem pressões externas. A questão do julgamento de Bolsonaro, que gerou repercussão internacional, serviu como pano de fundo para essa reafirmação da soberania brasileira. Finalizando nossa análise das notícias do fim de semana, a pesquisa Datafolha trouxe um dado de grande relevância para o cenário eleitoral futuro. O levantamento revelou que uma parcela significativa do eleitorado brasileiro, 61%, não votaria em um candidato que prometesse anistia a Jair Bolsonaro e outros indivíduos acusados de tentativa de golpe de Estado. Esse número é um indicativo claro da sensibilidade da população em relação a temas como justiça, responsabilização e o respeito às instituições democráticas. A anistia, que tem sido uma pauta recorrente em manifestações e debates políticos, parece encontrar resistência considerável entre os eleitores. Esse dado pode influenciar diretamente as estratégias de campanha dos partidos e candidatos, que precisarão considerar a opinião pública ao abordar temas relacionados à anistia e à responsabilização de figuras políticas. A pesquisa sugere que a defesa da anistia pode ser um fator decisivo para a rejeição de um candidato por uma parcela expressiva do eleitorado, reforçando a importância de se posicionar de forma clara e alinhada com os anseios da sociedade por justiça e estabilidade democrática. Este ponto da pesquisa ressalta a complexidade do cenário político brasileiro, onde questões jurídicas e ideológicas se entrelaçam com as expectativas e os valores dos eleitores. Em síntese, o fim de semana de 2 e 3 de agosto de 2025 foi marcado por uma série de acontecimentos que reforçam a dinâmica e a complexidade do cenário político brasileiro. Desde a divulgação de pesquisas eleitorais que indicam tendências e avaliações governamentais, passando por manifestações populares que expressam demandas específicas, até a definição de diretrizes partidárias e a reafirmação da soberania nacional em meio a discussões internacionais, o Brasil se mantém em constante movimento. A compreensão desses eventos é fundamental para que cada cidadão possa formar sua própria opinião e participar ativamente do debate público. A política, afinal, impacta diretamente o cotidiano de todos. E estar bem informado é o primeiro passo para exercer a cidadania de forma plena. Acompanhar as notícias, analisar os fatos e entender as implicações de cada decisão são exercícios essenciais em uma democracia vibrante como a brasileira. Para continuar aprofundando seu conhecimento sobre esses e outros temas relevantes da política nacional, convidamos você a se inscrever no nosso canal do YouTube. Lá você encontrará análises detalhadas, entrevistas exclusivas e conteúdos que ajudarão você a desvendar as complexidades do cenário político brasileiro. Não perca os próximos vídeos e mantenha-se sempre atualizado com informações claras e objetivas. Sua participação é fundamental para construirmos um debate público mais rico e informado.